Então, eu vou fazer uma introdução, como de costume, acerca do tema da noite, para poder te passar a bola. Tá bom. E eu queria te agradecer e te parabenizar pela escolha do tema, porque eu acho que é bem pertinente para esse momento que nós estamos vivenciando aí, né? De tanta contradição, de tanta hipocrisia. Então, eu acho que esse momento é um momento de refletir, mas não no sentido de julgar ou de nos colocarmos num pedestal superior, né? Na condição de apontar o dedo para alguém. Não disso, mas no propósito apenas de convidar a reflexão. Mas esse é um convite realmente que causa um certo desconforto. E por isso que a gente precisa aqui parafrasear Humberto de Campos. Certa vez Humberto de Campos falou: eu não escrevo, a minha preocupação não é escrever para agradar, a minha preocupação é escrever com proveito. Então, parafraseando aqui Humberto de Campos, a nossa preocupação aqui não é falar também para agradar, mas falar com proveito. E o assunto da noite de hoje vai causar certo desconforto a alguns corações, porque Paulo causava esse desconforto em sua época quando ele escrevia suas cartas. Paulo incomodava bastante, né? Porque Paulo, assim como Jesus, ele também combatia a hipocrisia. Então, assim, para abrir a introdução, eu queria convidar a todos a fazer uma reflexão de a gente se colocar na qualidade de alunos espirituais. Porque já que nós somos espíritos imortais, todos os acontecimentos vivenciados por nós, encarnação, pós-encarnação, todos eles são para atender a um único propósito, que é o propósito de autoaprendizado. Então, nesse processo evolutivo que nós estamos ingressados, todos os acontecimentos bons ou ruins são para atender a esse propósito. Já que todos os acontecimentos têm como propósito o autoaprendizado, então isso quer dizer que nós somos alunos. Alunos e mestres ao mesmo tempo. Nós somos alunos. E os planetas, os orbes, são para nós educandários. Nós estamos aqui na Terra, matriculados em mais um educandário planetário, conforme a revelação de O Livro dos Espíritos, na qualidade de aluno repetente, criaturas exiladas, naturalmente, né? Porque se assim não fosse, a gente estaria afirmando que cerca de 6.000 anos atrás nós éramos criaturas primitivas, homens da caverna, não daria tempo Uhum. no progresso evolutivo de a gente adquirir o discernimento, a civilidade que nós temos hoje. Então, só a gente estudar o Livro dos Espíritos que a gente vai perceber que nós somos criaturas exiladas, alunos repetentes. Vamos fazer essa analogia aqui, já que a gente está se colocando na qualidade de aluno espiritual, fazer uma analogia com uma instituição acadêmica convencional. Na instituição acadêmica, quando a gente se matricula, o diretor pedagógico, ele nos coloca sentados no pátio, nos dá boas-vindas. No caso de Jesus Cristo, ele tirou um lenço, enxugou os nossos lenços, porque a gente estava ouvindo choros e rangeiros de dentes, né? Explicou o motivo que a gente veio para cá, na qualidade de aluno repetente, e passou um roteiro, que a gente pode chamar aqui, na qualidade de aluno espiritual, um roteiro de redenção espiritual, dividido em 3 trimestres no ano letivo espiritual. O ano letivo na escola convencional, a gente sabe que tem 12 meses. Para nós, tem cerca de 6.000 anos. Então, Jesus ele passou um roteiro. Está aqui, ó, o roteiro que vai ser dividido em 3 trimestres, ou 3 revelações. Primeira revelação, segunda, terceira, Velho Testamento, Novo Testamento, Doutrina Espírita, não importa, dê o nome que quiser, mas vai ser dividido em 3 partes. Decorridos 2.400 anos, depois desse bate-papo, depois dessa recepção calorosa de Jesus, a espiritualidade, os tutores da vida maior, entendeu que nós estávamos preparados para receber o conteúdo do primeiro trimestre, que a gente vem mais tarde chamar de primeira revelação, ou a gente pode chamar também de Velho Testamento, ou os judeus podem chamar de o Torá, não importa o nome, mas o conteúdo é o mesmo. E foi passado para nós, no portal do aluno. Agora, quem seria, nessa analogia, o portal do aluno? A gente pode chamar de médium, mas na época não se usava essa linguagem, então vamos usar aqui a linguagem profeta. Os profetas do Velho Testamento são nada mais nada menos do que um portal do aluno para enviar para nós material pedagógico de estudo. Material pedagógico. E os tutores da vida maior, na época, por questões pedagógicas, enviando para criancinhas espirituais como nós, na época os tutores se identificaram como Jeová. Então, vamos criar um codinome aqui. Jeová está mandando o material para os alunos aqui na Terra, através do portal do aluno, que a gente vai chamar aqui de os profetas do Velho Testamento. E a gente vai olhar,
vai se fazer de bom aluno, vai ser conhecedores das leis de Deus, mas, como todo aluno que estuda, chega o momento da semana de provas. Só que para o aluno espiritual não existe semana de prova. É o dia e a hora da prova que é diariamente. Diariamente, toda hora, tem que fazer a prova do material em relação ao material que a gente recebeu, o material pedagógico. Amar o próximo, não roubar, não adulterar, etc, etc. E aí é que inicia a reflexão da noite de hoje. Nós nos fazemos de bons alunos e na hora da prova a gente peca. Contradição na senda. Senda, para traduzir aqui, para quem não está acostumado com essa linguagem, senda é caminho. Então, contradição no processo de aprendizado. Contradição nesse caminho de aprendizado. A gente aprende uma coisa, concorda com o que estamos aprendendo, mas na hora de colocar em prática, o que acontece? A gente peca. A gente peca. E o pecado é maior quando a gente tem o conhecimento da lei. Um pecado muito maior para quem não adquiriu esse conhecimento, para quem não recebeu o material pedagógico. Agora, quando a gente recebe o material pedagógico, quando a gente prega aquilo como verdade na comunidade, na época, a comunidade judaica, né? Que a gente está aqui no exemplo falando do Velho Testamento. E aí, de vez em quando, vem a mensagem no portal do aluno, falando que a gente está em contradição. Quer ver um exemplo? Miqueias, capítulo 6, versículo 7, se eu não me engano. Se identificando como Jeová. O que o Jeová, através do portal do aluno, vamos falar aqui o profeta Miqueias, o que os tutores da vida maior, o que o corpo pedagógico deste educandário planetário falou para a gente naquela época, para nós, reencarnados naquela época. Primeiro ele começa, que desgraça minha, usa essa palavra lá na Bíblia, na versão de José Ferreira de Almeida, da tradução. Que desgraça minha. Sou como quem colhe, vê se parece que é Jesus falando, se identificando lá, né, como Jeová, mas o diretor pedagógico. Depois, lá na passagem da figueira que secou, Jesus vai remeter a essa passagem de Miqueias, e a gente vai ter a confirmação que realmente foi a fala de Jesus. Então a gente já pode falar aqui, revelar que foi Jesus. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cachos de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. É como se ele comparasse, né, Larissa? O homem a uma árvore. O homem que dá folhas seria o homem que conhece as leis de Deus, que ensaia dar frutos, porque uma árvore frutífera, quando dá folhas, é porque já está se preparando para dar frutos. Então, um homem que está ali ensaiando dar frutos, mas na hora não dá frutos. Sou como quem colhe frutos. É como se Jesus falasse, eu vou na sala de aula aferir resultado, eu quero saber a nota. E aí Jesus antecipa qual será a nossa nota. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cachos de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Poxa vida, nenhum fruto. O material pedagógico foi enviado durante 1.600 anos. Nenhum fruto, ou poucos frutos. Ensaiou, se fez de homem de bem, mas na hora de praticar, no dia da prova, tirou zero. Então eu queria assim, chamar a Larissa para poder fazer a reflexão de Romanos. Eu tenho aqui de mente, mas eu queria que a Larissa mesmo falasse aqui, Romanos 10, 21. O alerta de Paulo. Se você tiver anotado aí, Larissa, se você não tiver, a gente fala aqui. Tem, né? Tenho do livro. Que é um alerta que Paulo fez, gente. Eu estou seguindo aqui a cronologia dos acontecimentos, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de Miqueias, que é um puxão de orelha para nós. E Paulo, já na segunda revelação, ou seja, no conteúdo pedagógico do segundo trimestre, Paulo puxou a nossa orelha no mesmo sentido. No mesmo sentido. E Larissa vai trazer para a gente aí essa confirmação. Né, Larissa? Então, Romanos 10, 21, Paulo diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É essa passagem que vai ser explorada pelo Espírito Camilo no livro Nos Passos da Vida Terrestre, pela mediunidade do querido Raul Teixeira. E aí, queria começar, né, assim, esse primeiro momento aqui de reflexão, voltando num trecho, agora com Jesus, um trecho anotado aqui por Mateus, na verdade anterior a essa fala de Paulo,
que é um trecho que eu gosto muito, de volta e meia, assim, dar uma olhada, né, para minha própria reflexão, para lembrar o que eu estou fazendo aqui, volta, Larissa, para a realidade, porque todos nós somos suscetíveis, né? Às contradições, às confusões no que estamos fazendo, quais os objetivos, a quem servimos. E então, lá no capítulo 23, então assim, a gente já está meio que no final do Evangelho de Mateus, tem assim, ensino e prática. 23, já no início mesmo, do versículo 1. Eu estou com esse título aqui, ensino e prática, que a gente sabe que muda de tradução para tradução, essa aqui é a do Haroldo. Então, Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Ou seja, deram continuidade a essas lições que o Cristiano trouxe aqui, né? Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Olha isso. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Na psicologia, a gente chamaria isso de projeção, né? Projeta aquilo que é para fazer, aquilo que é responsabilidade, aquilo que é lição para os outros, não para si. Porém, eles mesmos, nem com o dedo deles querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens. Então, a aparência exterior. Pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Tudo na aparência. Amam o primeiro reclinatório nas ceias, as primeiras cadeiras, nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, pois vosso mestre é somente um. E todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor. E aquele que exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. A gente lê um negócio desse, como que a gente fica, né? Porque a lição já tem bastante tempo e ainda hoje somos suscetíveis a não realizar, não compreender e entrar em contradição. Essa mensagem, eu gosto muito da escrita desse espírito, do Camilo, porque ele é um grande educador. Ele é muito direto, assim como o Emmanuel também, né? Tem uma mensagem assim muito direta, sim é sim, não é não. O Camilo também tem esse aspecto muito direto. Objetivo, né? Muito objetivo. E eu preciso disso pessoalmente, porque às vezes eu fico, não, mas será? Né? Assim, querendo dar uma amenizada na própria consciência. Né? O poder de racionalização, essa defesa, aqui ele falou da projeção, que é a gente jogar para o outro, mas a racionalização é uma outra defesa psíquica que a gente cai assim, especialmente nós espíritas que gostamos da coisa do raciocínio. Então a gente cai nisso, a gente acha justificativa para o injustificável. E então algumas vezes a coisa tem que ser assim muito direta, às vezes a gente até sente assim, né? Lê e fala, ai, doeu aqui, assim, é para doer um pouquinho mesmo. A gente tenta não negociar. A gente tenta negociar com os nossos a gente desejos. Negocia. A gente tenta negociar com os nossos desejos, mas a gente tem que lembrar que a gente não consegue negociar com a nossa consciência, né?
A gente pode até Isso. tentar, mas na hora que a gente for chamado ao acerto de contas, não vai. Na hora que ela está desperta, é como eu digo que quando a consciência. Porque algumas pessoas dizem assim, ah, mas tal pessoa faz tal coisa e dorme tranquilo. E sim, tem muita gente que faz um monte de coisa e dorme tranquilo, porque a consciência daquela pessoa não está desperta para aquele aspecto da lei. Agora, uma vez que a consciência desperta para certos aspectos, é como quando a gente aprende a ler. Por muito tempo você passa na frente de um monte de letra, palavras, outdoors e um monte de coisa. Minha filha, então, ela fica ali tentando, né? Mas aquilo ela não decodifica aquilo. Mas uma vez que você aprende a ler, tem como eu colocar assim uma coisa que você sabe ler e você falar, não vou ler, não vou ler. É impossível. Você lê, a não ser que seja outro idioma. Mas se for o idioma em que você foi alfabetizado, você não tem como fingir que não sabe ler. Você lê. Então, assim acontece também com a nossa consciência. À medida que a gente desperta para certos aspectos da lei, não tem como fingir que não sabe mais. Agora, não dá também para a gente avaliar quem já está desperto para o quê. Por isso que tudo que a gente vai falar hoje e essas mensagens, eu acho que a gente tem que sempre ler esse tipo de coisa, essa exortação de Jesus tão forte, tão impactante, para a gente. Porque senão a gente acaba lendo uma mensagem tão importante como essa e fazendo o que Jesus acabou de alertar aqui, que os fariseus e os escribas faziam, que é projetar esse peso sobre o outro, sobre os ombros do outro. Isso aqui é pra gente, não é a gente que está aqui, não é aquela pessoa da nossa família que, tinha que estar vendo essa live, não. É a gente. Se a gente que está aqui, a mensagem caiu pra gente, então que a gente beba, que cada um de nós possa beber dessas informações. Camilo começa o texto falando primeiro de uma realidade mais material. Então ele vai dar exemplos, né, do nosso dia a dia, que a gente está inclusive acostumado às vezes até a tecer críticas. Ele vai falar daquelas pessoas que, por exemplo, no âmbito da saúde, se formaram naquela área, tem tantos conhecimentos sobre uma pessoa, por exemplo, que é da área da nutrição, sabe o que precisa comer, faz às vezes dietas incríveis, reeducações alimentares. E quando se trata da própria alimentação, às vezes é alguém que não está muito cuidadosa, que está com alguns índices, às vezes não muito saudáveis, ou um educador físico que está ali, às vezes, como personal trainer, fazendo treinos incríveis para Deus e o mundo, e às vezes a contradição está ali, ele não consegue ter aquela disciplina, às vezes gasta tanto tempo do seu dia trabalhando para promover essas atividades para os outros, que quando chega o momento dele, ele está cansado e o que ele menos quer é fazer algum tipo de atividade. Então, Camilo começa falando dessa realidade do dia a dia, do campo profissional, e aí a gente vai, né, realmente, beleza, por enquanto tá light. Só que aí, quando chega da metade pro texto do final, é que ele chama a gente ali. Que bom que eu sou psicóloga, né? Que bom que ele não falou com os psicólogos, porque é um problema para a gente também, né? Cria-se ali uma expectativa muito grande que psicólogo não tem problema. Uma vez, Cristiano, uma paciente minha me perguntou até, ela falou assim, mas você não tem problema, né? Você é psicóloga, tá aí sempre assim ouvindo os outros, com essa cara aí de tranquilona. Você não deve ter problema. Eu falei, minha filha, se psicólogo, desde a faculdade, orientada a fazer terapia, e a gente meio que acaba que não tem alta nunca, porque está lidando com a vida dos outros o tempo inteiro, tem que se diferenciar desses problemas o tempo inteiro, então você sai e volta, sai e volta. Então vocês não querem nem saber. Mas o fato é que, graças a Deus, o Camilo não falou dos psicólogos, então eu fiquei mais tranquila quando ele foi falando dessas contradições no campo profissional, só que depois ninguém escapa, nenhum de nós espíritas escapa, porque ele vai direto para o movimento espírita. E ele vai falar muito diretamente àqueles que têm algum tipo de atividade voltado para a oratória, seja na evangelização, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, nas palestras, porque ele vai trabalhar essa questão da contradição entre o discurso, a fala e a vida prática. E aí, nesse ponto, eu queria fazer uma distinção que eu acho muito importante. Porque
É muito fácil a gente colocar tudo no mesmo saco e achar que tudo é hipocrisia. Achar que, então vamos combinar. Quem de nós, palestrantes, doutrinadores, médios, quem de nós consegue fazer tudo o que a gente já leu, o que a gente fala, o que a gente orienta? Se a gente precisar fazer ipsiliter tudo que a gente já dá conta de compreender, tudo que a nossa consciência já despertou, se a gente depender de já estar assim certinho com a lei para poder falar, o que vai acontecer? Não vai ter trabalhador. Para a live agora. Para a live. Para a live, né? E aí, por isso que eu acho importante essa distinção. Uma coisa que o Camilo faz questão de dizer aqui é a pessoa que faz um discurso lindo, e hoje existem cursos de oratória, técnicas, né? Que a pessoa pode desenvolver essa habilidade. Às vezes até já tem essa habilidade da própria profissão, né? E tal. E assim, ela não está fazendo um esforço interno, que é o que o verdadeiro homem de bem deve fazer, né? O espírita cristão deve fazer, que é o esforço por alinhar aquilo que fala, aquilo que ensina, aquilo que convida o outro a fazer isso também. E outra coisa, que aí sim vai para esse campo da hipocrisia, é a pessoa que ela não está nesse esforço. E é disso que Jesus está falando ali. Pode falar, Cristiano. Você ia falar alguma coisa? Quero pegar só um gancho do que você falou aí, mas eu queria antes mandar um abraço aqui, responder, né? Marcel Mariano, lá de Salvador, na Mansão do Caminho. Eu conheço ele. Grande amigo, de vez em quando ele está aqui com a gente também. Marcel, saudades, abração para você também. A gente que é orador espírita, que está nesse processo aí de pagamento de dívidas do passado, né? Um processo ousado de pagamento de dívidas. Muitas vezes nós somos cobrados disso, principalmente por familiares próximos, né? Mas como é que você faz isso? Você é orador espírita. Isso não é hipocrisia. E aí toda hora a gente tem que não querer se utilizar de desculpismo, porque eu também não gosto de desculpismo. Mas falar, gente, se o orador espírita conseguisse praticar a qualidade moral de tudo que se prega na tribuna, a gente não era nem para estar encarnado aqui no mundo de expiação e provas. Porque a gente nem era orador espírita. Nem era orador espírita, exatamente, porque não teria tanta dívida assim, né? E nem estaria aqui, porque se a gente praticasse todo o ensinamento de Jesus, todo o código moral atualizado por Jesus há 2000 anos, se a gente conseguisse colocar em prática isso, na íntegra, ipsis literis, a gente estaria reencarnando no mundo celestial, nem no mundo ditoso seria. Já seria direto para o mundo celestial, porque não seria espírito puro, né? Aí onde é que entraria realmente a contradição, a hipocrisia? Não se esforçar por praticar. E aí, o momento que nós nos encontramos nesse esforço é individual. Em qual momento que cristiano se encontra na disciplina honestidade? Em qual momento que cristiano se encontra na disciplina paciência? Em qual momento que cristiano se encontra na disciplina indulgência? Na disciplina misericórdia, capacidade de perdoar as ofensas recebidas? Porque às vezes eu estou muito avançado numa disciplina, por exemplo, na indulgência, de não apedrejar, etc., mas ainda estou muito atrasado em outra disciplina, como, por exemplo, na tolerância, na paciência. Mas isso aí vai de cada um. O que importa é, eu tenho conhecimento, eu prego esse conhecimento na tribuna, e eu tenho compromisso comigo, não com a sociedade, mas comigo, de me esforçar naquela disciplina que eu estou fraco. E se eu não fizer esse esforço, aí sim vai existir a hipocrisia. E existindo a hipocrisia, ninguém tem autoridade moral para me apontar o dedo. Porque o único que tinha autoridade moral para me apontar o dedo, que pisou no planeta, apenas me abençoou, que foi Jesus Cristo. Não é verdade? Exatamente. Desculpa te interromper. Não, foi ótimo. É isso mesmo. Então, uma coisa que eu acho bem importante é exatamente esse ponto que você trouxe, da gente perceber, e aí não é perceber para julgar o outro, é se auto-perceber nas nossas atividades, seja a atividade que for, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não evangelizo, né, não faço nada assim, na casa espírita o que eu faço é arrumar as cadeiras. Mas se você tiver filhos, se você tiver, às vezes, pessoas na sua família, ao seu redor, com as quais você conversa de espiritismo, provavelmente esse tipo de reflexão recai também sobre você.
Às vezes esse tipo de reflexão recai sobre a gente, até independente de ser espírita, todas as vezes que nós cultivamos algum tipo de religiosidade, porque especialmente aquelas pessoas que ou não gostam, tem alguma crítica àquilo, ou então tem um conflito com aquilo, elas ficam muito atentas, né? As pessoas que têm algum tipo de religiosidade exatamente buscando esses momentos ali de impaciência, de algum tipo de brecha para poder dizer, então olha lá. E aí, se a gente não fez essa reflexão interna antes, a gente corre o risco ou de entrar na crítica da pessoa, né? E se tornar, às vezes, um auto-tirano e ficar, nossa, realmente, é melhor então eu nem acreditar em nada, porque eu não consigo. Então, isso eu acho uma coisa importante. E aí, tem um ponto também interessante, porque na fala de Jesus, aquela que eu li do Mateus 23, ele trouxe ali no finalzinho um ponto-chave, que eu acho que, especialmente no movimento espírita, que é onde a gente está se movimentando, é importante que a gente lembre disso. Que o mestre, o rabi, é um. E que nós, seja como oradores, divulgadores, promotores de estudos, o que quer que seja, a gente não está num patamar diferente, por exemplo, agora que eu e o Cristiano, a gente não está num patamar diferente de quem está assistindo a live. O que Jesus disse ali? Nós somos irmãos, é a fraternidade, a gente é irmão. Isso nos coloca na família, quando a gente faz aquela árvore genealógica, os irmãos não ficam... Por mais que você tenha o irmão mais velho, o irmão mais novo, mas os irmãos, eles ficam numa linha horizontal. Quem fica acima são os pais, os avós. Então, enquanto irmãos, ainda que a gente possa ter um irmão que nessa oportunidade está promovendo o estudo e o outro irmão nessa oportunidade está escutando, somos irmãos. Então, somos iguais. E eu, particularmente, gosto de, até nas falas mesmo, às vezes compartilhar algumas dificuldades enfrentadas. Às vezes a gente está falando de um tema, e se a gente fala daquele tema só da perspectiva teórica, quem está assistindo, quem aqui nunca assistiu uma fala linda, maravilhosa, e que saiu com aquela impressão assim, nossa, essa pessoa falou tão lindamente disso, que ela deve conseguir fazer isso assim muito perfeitamente. E por muito tempo, eu até no início, né, por estar ali muito jovem e ser muito cobrada nas casas espíritas, o jovem já é visto assim, né, com uma cobrança um pouco maior, eu ficava muito presa às questões teóricas. E qual que era a impressão que eu percebia passar nos feedbacks que eu recebia? As pessoas achavam que eu era um ser de um outro planeta que veio à Terra, pronto, maravilhoso, e que tudo aquilo tão bonito que eu estava falando, eu já conseguia vivenciar. E aquilo ia me trazendo uma sensação muito negativa de estar nesse lugar da hipocrisia. Por mais que eu soubesse que eu estava no esforço, mas você escutar o tempo inteiro as pessoas te dizendo, você é muito iluminado, você veio de não sei aonde, 1000 hipóteses, né, de onde, quais os planetas possíveis. Você começa a falar, nossa, então eu estou passando a impressão errada. Por mais que eu esteja na minha intimidade, sabendo, trabalhando terapia, falando, gente, eu estou aqui tentando. Mas quando você vai tendo muitos retornos desse, é importante também a gente fazer uma reflexão. Tem algo aí, tem algum ruído nessa comunicação. E às vezes o ruído na comunicação é quando a gente também, nesse lugar, seja de evangelizador, até mesmo de pai e de mãe, que às vezes quer só falar do certo, quer só passar a imagem para os filhos de que faz sempre o certo. E não permite, às vezes, ao filho saber no momento que a gente está triste, no momento que a gente também erra, no momento que a gente também tem dúvida. Então eu fico pensando que trabalhar esse lugar de irmandade, de fraternidade, é também permitir àqueles que nos escutam, por mais que a gente não vá fazer ali uma sessão de desabafo, mas às vezes a partir de exemplos tão simples, cotidianos, a gente consegue trazer um pouco de humanidade. Porque existe a projeção do público, né? A projeção das pessoas, e às vezes você pode falar o que foi e a pessoa continua projetando. Mas eu acho que uma parte disso vem de nós, oradores, estudiosos, evangelizadores, de também trazer uma pitadinha ali
de humanidade, para não criar essa imagem parecida ali com a fala de Jesus, né? De estar ali, nossa, tudo tão maravilhoso, tudo tão perfeito e tudo tão distante. Porque aí fica parecendo, às vezes sem perceber, a gente vai criando também essa imagem, mesmo que não seja uma coisa intencional, porque como eu falei para vocês, sem nenhum tipo de intenção de parecer por muito tempo, simplesmente por só falar da coisa muito teórica, criava-se isso. Então esse é um ponto que eu também acho assim, interessante em relação a essa contradição. Por isso que é muito bom as casas espíritas que tem aquele momento pós-palestra de lanche, cafezinho, né? Que a gente consegue ali conversar com as pessoas que estão ali na palestra para poder a pessoa perceber quem é verdadeiramente ali o irmão que está falando. Assim, mantendo essa analogia que a gente vem fazendo no início aí, de a gente se colocar na qualidade de aluno, é como se a gente estivesse ali na sala de aula e alguém levantasse o dedo se voluntariando para ler um trecho da matéria. E não se colocando na qualidade de professor lá na frente para poder ensinar alguma matéria nova. Né? Então, assim, gente, eu vou pegar o livro aqui, eu me voluntario para ler e convidar todos para refletir aquilo da disciplina, uma roda de conversa. E não na qualidade de mestre ali para ensinar alguma coisa para alguém. E aquele momento do cafezinho, a gente pode fazer isso, né? E até no momento da palestra, por exemplo, quando a gente estava lá na escola ou quando a gente estava lá na faculdade. Se talvez a gente buscar na memória agora os professores que de alguma forma nos marcaram e que até hoje a gente lembra. Não necessariamente a gente vai lembrar daquele ponto teórico que o professor trouxe. Nossa, eu tenho um professor de história que quando ele falou da batalha do não sei o que mais lá, foi incrível, eu nunca esqueci. Gente, eu duvido que seja por isso que alguém aqui lembre dos seus professores. Agora, eu me lembro, tenho memórias incríveis de professores que às vezes interrompiam ali meia hora da aula, do conteúdo teórico, para compartilhar uma experiência. Para falar, por exemplo, de alguma dificuldade que ele venceu, dar um testemunho, né? Aquilo que nossos irmãos de outras agremiações religiosas fazem tanto, eu acho que é importante que a gente também tenha momentos de compartilhar experiências. Eu, por exemplo, adoro as palestras do Divaldo. E ele faz narrações incríveis do Evangelho, de história. Nossa, é tanta coisa que a gente aprende que eu fico assim impressionada. Agora, as coisas que mais me marcaram nas palestras do Divaldo, que eu assim, não esqueço nunca, porque as outras coisas me marcam naquele momento, às vezes eu pesquiso, compro o livro, aprendo. Agora, as histórias que ele também já contou, o humor e as experiências de vida dele, aqueles momentos que ele está ali contando uma coisa e a gente aprende, a gente chora, a gente ri, mas quando ele traz daquelas experiências que não estão necessariamente num livro, hoje até tem biografias muitas, né? Mas de coisas que ele viveu, isso, gente, é uma coisa que eu acho que é importante também. Por exemplo, você tem uma turma ali de evangelização, né? E às vezes os jovens estão ali assim, né? Você, reencarnação, eu trabalhei muitos anos com juventude espírita, e você tá ali fazendo atividade, programou, dinâmica, jananã, e às vezes o jovem tá ali, tipo, nem tá muito interessado em ser espírita, mas aí os pais são espíritas, levaram para casa espírita e tal. E às vezes você para tudo e fala assim, deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. E aí aquele jovem descobre que aquele evangelizador também já foi adolescente. Que aquele evangelizador também teve desafios, às vezes muito semelhantes àqueles desafios. Então, esses pontos, tem um livro que fala sobre essa questão das imperfeições, das vulnerabilidades, e que diz assim, nós, seres humanos, nos identificamos muito mais pela vulnerabilidade, por esse lugar de humanidade, do que pelo lugar da perfeição. Então, as pessoas até gostam, né, de ficar no Instagram vendo ficção de perfeição, milhões de filtros e tudo mais. Mas aqueles discursos que nos conectam realmente à pessoa são aqueles em que a gente fala, caramba, então essa pessoa passa por isso que eu passo também? Passa por essas dificuldades? Então aquela pessoa que parecia tão distante de mim, ela também vivenciou esses dramas? Então, eu estou trazendo isso porque é uma autorreflexão que eu faço, né?
e que eu acho que, pelo menos eu hoje, por muito tempo eu me prendia muito mais aos aspectos teóricos da oratória. E hoje as pessoas que eu também gosto mais de assistir são pessoas que conseguem aliar a parte do ensino, a parte teórica, à vida. Porque evangelho é vida. E quem está falando também tem uma vida, também enfrenta desafios. Paulo, quando ele escrevia suas cartas, quando ele fazia seus discursos, se a gente observar com atenção, vai perceber que ele não estava ali falando só das glórias, ou simplesmente reproduzindo, né? Repetindo as anotações que ele tinha acesso até ali. Mas ele vai também nos dar, a gente vai percebendo os percalços que ele ia enfrentando, essas contradições que ele ia encontrando no caminho, as próprias dores que ele enfrentava. A gente percebe certinho ali nas cartas, aqui. E Paulo aqui, ó, Paulo aqui estava bem não. Paulo aqui estava triste. Ó, Paulo aqui está animado. Então, e isso nos traz a humanidade. E com ele não poderia ser diferente, né? Ele é muito transparente. Mas eu acho que isso é importante também. Isso agrega para cada um de nós que temos algum tipo de fala, entender que não há contradição em falar algo e às vezes até dizer para o público, olha, gente, isso aqui que eu estou falando é lindo, mas eu mesmo estou tentando também, tá? Não acha que eu já consigo, não. Pode ir, passo para você. E é impressionante como isso aí realmente funciona do ponto de vista pedagógico, né? Essa interação quando a gente traz algo da nossa vida. Uma vez eu estava fazendo palestras sobre depressão, algumas palestras em algumas casas espíritas que pediam esse tema, principalmente no mês de setembro, setembro amarelo, né? E aí eu pedi autorização para minha mãe, que sofre de depressão aguda, por conta de tratamento de câncer, né? E no desdobramento do tratamento teve depressão. E eu, mãe, eu posso contar a sua história de vida, a sua depressão e tal? Ela, pode, mas vai ser filmado. Não vai ser só na casa espírita, né? Porque transmite ao vivo e tal. Não, pode contar, meu filho. Tá bom. Aí eu comecei a contar no meio ali, no momento pertinente da palestra, sobre o caso de minha mãe, o avanço da depressão, que ela mutilou a própria língua, 2 dedos de língua, no auge da depressão, que eu precisei ir lá resgatar ela. E aí ela ficou viajando comigo para palestras, para cima e para baixo, e aquilo ali rejuvenesceu e tal. Então, assim, eu comecei a contar em detalhes, né? Com autorização, obviamente, da minha mãe, mas é impressionante como mudou completamente a forma da pessoa recepcionar aquela mensagem, porque não é só a parte teórica da depressão, Joana de Anjos, etc., tal, que é importante também. Mas, poxa, aquele camarada ali está enfrentando agora, nesse exato momento, está enfrentando uma situação real, às vezes até mais grave do que a do ouvinte. Às vezes até mais grave, né? Então, assim, acontece com todo... E aí a gente se coloca ali na qualidade de aluno, junto com eles. Você tem uma mãe que sofre depressão? Você tem um irmão? Ou você sofre depressão? Eu também. Eu também sofro depressão, ou eu tenho uma mãe que sofre depressão, ou eu tenho um irmão que sofre depressão. Eu estou enfrentando aqui, então eu estou compartilhando com vocês uma situação que vocês estão vivenciando na sua rotina, no seu dia a dia. E isso aí muda completamente, né? Muda completamente. Tem um trecho que eu queria ler aqui para vocês, que é mais para o final, quando Camilo diz assim: é certo que o mundo superior, onde vibram as almas que refletem a vontade do Cristo sobre o nosso mundo, não espera qualquer violência sentimental ou imposição de valores morais sobre quem quer que seja. Jesus conhece perfeitamente as condições do rebanho que localizou no solo planetário, anunciando bênçãos para o porvir após cumpridos os deveres humanos. Entanto, é verdade que o mestre Nazareno aguarda o esforço individual para que haja melhoria do nível da vida coletiva na Terra. Tudo tem que começar pela melhoria da qualidade da vida pessoal. E isso me fez lembrar de uma história que está, salvo engano, acho que é o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, do Neil Lúcio, que é um livro que eu acho assim maravilhoso, né? E aí, nesse livro, Jesus está lá na casa de Simão Pedro, é o primeiro capítulo, então é quando eles vão começar ainda a contar as passagens, né, os comentários que aconteciam nessas reuniões.
E então, Neio Lúcio relata que os discípulos estavam assim meio... Ele não diz com a nossa linguagem, mas a gente poderia supor assim, estavam falando de coisas muito frívolas, de coisas aleatórias. Tipo quando a gente está ali prestes a começar a palestra na casa espírita e o pessoal está pensando em tudo, menos em espiritismo, menos em Jesus, né? Aquele burburinho ali. E aí Jesus, diz Neio Lúcio que Jesus bondosamente, que é o que a gente muitas vezes não sabe fazer na hora, né, de convidar as pessoas ali a outro tipo de conversa, fala assim para o Simão: Simão, quando você fez lá sua pescaria e tal, e você vai para a feira para vender os peixes, como que você faz? E aí Simão Pedro diz assim: ah, mestre, eu escolho ali os melhores peixes, né, para que seja atrativo, para que as pessoas possam escolher. Ah, tá certo. E o oleiro, quando ele está lá trabalhando suas peças e tal, como que ele faz? Ah, mestre, quando ele está trabalhando as peças, ele vai ter ali que escolher uma boa forma, né? Fazer todo um trabalho para ter ali peças atrativas também. Ah, tá certo. E o carpinteiro? Ah, o carpinteiro, ele vai ter que talhar bem direitinho assim a madeira para também conseguir fazer um bom trabalho. Ah, então tá certo. Então, olha só. A nossa casa, que ele estava ali na casa do Simão Pedro, né? E estava hospedado ali, é exatamente esse educandário e esse templo, onde a gente vai precisar talhar, escolher, trabalhar, educar, como se fosse aquele carpinteiro, aquele oleiro, aquele pescador. Então, é exatamente na nossa casa ou no nosso lar, ultrapassando a questão das paredes físicas para os relacionamentos, é exatamente nesse dia a dia que se faz presente esse trabalho para não cair no campo da contradição ou da hipocrisia. Porque uma coisa é a gente se preparar para falar um tema. E outra coisa é a gente refletir sobre aquele tema que pretendemos falar nesse dia a dia, nesse cotidiano doméstico. E olha que quem está há algum tempo aí falando, né, sendo convidado à exposição, sabe que é impressionante. Você escolhe um tema ou alguém escolhe um tema para você falar. Gente, os desafios vêm assim, bem certinho. Teve um dia que eu estava gravando lá para o podcast Café com Espiritismo uma mensagem sobre paciência. Gente, mas veio uma inspiração, assim, eu escolhi a mensagem lá da Joana, e foi vindo uma inspiração, porque a gente faz o texto e depois grava o áudio, né? Veio uma inspiração que eu li o texto e falei, gente, mas tá bonito esse texto sobre paciência, alguém me ajudou, que ficou tão legal. Vai a Larissa gravar. Minha filha, que estava aqui embaixo com o meu esposo, começou a gritar que não tinha quem fizesse essa criança brincar mais baixo. Animada e tal, mas gritando. O meu cachorro não parava de latir e um gato da vizinhança parou aqui na minha porta, que não tinha quem fizesse o gato ir embora. Eu simplesmente já me vi na seguinte cena. Tô eu lá tentando 1, 2, 3, 4 vezes gravar o áudio e ruído, né? Ruído. Daqui a pouco eu desci com um balde de água para jogar no meu cachorro, que eu amo de paixão. Eu olhei aquela cena e eu falei, Larissa Chaves, como que você quer mandar essa mensagem para as pessoas? Você está querendo jogar água no seu cachorro para estar em condições de gravar uma mensagem sobre paciência? Então, assim, se a gente não entender isso que Jesus falou através daquelas páginas de Neio Lúcio, de que é na casa, é no dia a dia. E aqui, óbvio que a gente está falando na casa, especialmente nesse momento em que estamos muito tempo em casa e para alguns isso é muito desafiador. Se a gente não entender que precisa treinar no dia a dia aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente quer falar, se a gente achar que, não, eu li a mensagem, entendi, acho que dá para falar, e acabou o trabalho, aí sem perceber a gente sai daquela contradição de alguém que está no esforço e a gente cai na hipocrisia mesmo. Daquele que acha, já entendo de espiritismo, fiz ESD, EAD, posso falar, e no dia a dia simplesmente está entrando aqui e saindo por aqui. Pode falar, Cristian.
O bom é que a Larissa falando, a gente vai pegando um bocado de gancho dela, né? Gente, se eu tivesse um coraçãozinho aqui, eu ia apertando o coração aqui para ir curtindo as falas da Larissa, só que para mim não aparece. Se para vocês aparece, clica várias vezes no coraçãozinho aí, que aí a mensagem chega a mais pessoas no Instagram. Não sei se vocês sabem disso. Aqui, pegando o gancho aí da Larissa, né, para a gente tomar o cuidado de não cometer hipocrisia, tem uma passagem de Jesus que está registrada lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1, se eu não me engano, onde Jesus fala o seguinte, quer dizer, Mateus se referindo a Jesus. Jesus, né, veio para salvar os homens, adivinha de quem? A conclusão que é uma maravilhosa, é uma mensagem curtinha. Ele, Jesus Cristo, veio para salvar os homens. Dos criminosos de toda ordem, errou. Para salvar os homens da doença do corpo orgânico, não. Para salvar os homens da perda de entes queridos, também não. Jesus veio para salvar os homens de quem? Da fome e da miséria, também não. Jesus veio para salvar os homens de quem? Como é que Mateus conclui? Dos seus próprios pecados. Jesus veio para salvar os homens dos seus próprios pecados. Aí vem Emmanuel no livro Pão Nosso e comenta lá no finalzinho. Cristo, libertando os homens das chagas de si mesmo. Para quê? Emmanuel também cutuca, viu? Para que o homem limpo possa purificar o mundo. Então, segundo Emmanuel, quem vai purificar o mundo, quem vai herdar o reino de Deus, o mundo em regeneração? O homem que se preocupou em fazer a faxina do lado de fora, ou priorizar a faxina do lado de fora, bandido bom e bandido morto, etc. Então, ou o homem que enveredou esforços para praticar a faxina do lado de dentro, a tal reforma íntima que as pessoas não gostam mais de ouvir. Então, essa fala de Mateus, se referindo a Jesus, para mim é uma das melhores, assim, para convidar a criatura à reflexão. Né? Jesus veio para salvar os homens dos seus próprios pecados, através da prática do seu evangelho, né, Larissa? Aí não aparece o tempo para você, né? Estamos com 52 minutos, tem mais 8 minutinhos aí. Eu vou fazer mais uma falinha e aí eu já passo para você, então. Porque eu, se deixar, meu filho, vou até amanhã aqui falando. Engraçado, eu não tinha lembrado, não tinha tentado para essa fala que você disse agora de Mateus, e bateu certinho com uma fala que eu li esses dias exatamente para a nossa live aqui, que é uma fala do Jung, da psicologia analítica junguiana. Inclusive, Jung é o nome do meu cachorro, que quase tomou um banho de água, né? Como vocês ouviram na história. Que, inclusive, não tem nada de Jung, foi uma enganação. Eu adotei ele, achei ele com a cara de equilibrado, assim. Nossa, ele parece tanto alguém, assim, intelectual. Mentira, enganação. Enfim, o Jung diz pra gente, assim, que se o homem soubesse... Eu tô aqui falando com as minhas palavras, tá? Não anotei a frase, não, mas o conteúdo é esse. Se o homem soubesse o poder transformador que tem no mundo, cada um de nós trabalhar a própria sombra, faria isso em regime de urgência. Então a gente fica muito preocupado, né? Não que a gente não deva ter preocupações com os cenários sociais e com tudo isso que está acontecendo. Sim, é legítimo e precisamos, né? O campo da cidadania, dessa preocupação política, social, é importantíssimo, porque senão fica aí, enfim, né? Fica solto. Agora, não dá para fazer isso dissociado, achando que é só isso que vai resolver. Não dá pra gente achar que, não, pronto, eu resolvo tudo aqui materialmente, até porque a gente acaba ficando até sem opção, às vezes, de quem escolher, de quem ter ali como liderança. Por quê? Porque ninguém está fazendo a tarefa de casa, ou quase ninguém está fazendo a tarefa de casa. E, em verdade, se tivéssemos realmente essa visão e esse objetivo de abrir aquele quartinho bagunçado, aquele quartinho que a gente não quer ver, que vai acumulando ali vários aspectos da nossa personalidade, que não estamos muito dispostos a transformar, a realmente trabalhar, e a gente fica colocando só embaixo do tapete, vai acumulando e trabalhando só essa aparência de bondade, essa aparência de cidadão de bem. Então a gente vai vivendo de aparência, se relacionando a partir dessa aparência e, na verdade, vai alimentando esse cenário de hipocrisia. Parecendo que a gente já dá conta de fazer um monte de coisa que ainda não damos conta de fazer, e como não nos dispomos a olhar para isso, a gente finge tão bem, mas tão bem que até a gente acredita. Então tem um monte de gente
que, por exemplo, lê lá aquele texto do Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, acreditem, tem um monte de gente, eu já presenciei, tá? Que lê e diz assim, ok. Por quê? Porque a pessoa não está disposta, ela não se dispôs a enxergar as suas próprias imperfeições. E por que não se dispôs, gente? Não é porque ela não quer, não. Sabe o que que é? Porque dá trabalho. Porque tem uma cota de sofrimento em trazer à consciência as nossas inferioridades. Por que falar assim, de forma genérica, né? A gente fala, não, nós somos seres imperfeitos, somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, assim, genericão, a gente até fala. Agora, em que aspectos a Larissa realmente no dia a dia é vaidosa? Quais são as situações em que eu me melindro? Quais são as situações em que eu me sinto superior? Quais são as situações em que eu sou fisgada pelo egoísmo? Olhar isso de forma específica é mais difícil. E é tão difícil que quando alguém sinaliza pra gente, especialmente no casamento, na relação com os filhos. Outro dia mesmo a minha filha falou pra mim assim, minha filha tem 3 anos. Mamãe, eu combinei alguma coisa com ela e ela falou assim, mas você não vai mentir pra mim. Gente, eu fiz o quê, Marina? Você tá me chamando de mentirosa? Você tá dizendo que a mamãe mente pra você? Quando alguém aponta pra gente algum aspecto que em algum momento a gente falhou, rápido a gente esquece daquela frase que a gente mesmo disse de não, somos todos imperfeitos. E a gente quer que o outro nos veja como perfeitos. Como alguém que não falha, que não é orgulhoso, que não é egoísta, que não é vaidoso. Então, esse trabalho de realmente enxergar o que precisa ser transformado é urgente. E é importante que aqueles que estão em atividades de exposição entendam, cada um de nós entenda que não adianta a gente querer cortar o caminho e porque está falando de bondade, de paciência, achar que é na aparência, que é no estereótipo, que é na modulação da voz, ou que é na forma do olhar, que a gente vai conseguir chegar nesse lugar antes. Porque tem um trabalho que é de profundidade. E por incrível que pareça, o máximo que a gente acha que já sabe, estudando e lendo, se a gente se conectar à nossa real superioridade, essa centelha divina que somos, se a gente se dispuser a trabalhar essas inferioridades para conectar com esse nosso Deus interno, gente, a gente vai alcançar intuições, inspirações que a gente não encontra em nenhum livro, porque vem direitinho da fonte. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Passo aqui para o Cristiano fazer o encerramento e deixo meu beijo a todos. Mensagem linda. Então, gente, fazendo aqui essa retrospectiva do estudo de hoje, no Velho Testamento a gente viu aí que teve uma cobrança da gente como aluno, né? Os tutores da vida maior nos cobrando resultado espiritual. Depois veio Jesus, mais especificamente na passagem da figueira que secou, onde ele se aproximou da figueira e não encontrou nenhum figo, nenhum fruto. É como se Jesus falasse, a nota está baixa, 2000 anos atrás. E no livro A Vida Escreve, Hilário Silva descrevendo ali o desdobramento de Eurípides Barçanufo, que se encontrou com Jesus no plano espiritual. Jesus se encontrava chorando, mas não por aqueles que estão distantes, não por aqueles que não conhecem o Evangelho, mas por aqueles que conhecem e não o praticam, segundo Jesus, o motivo do seu choro. É como se Jesus falasse, a nota continua baixa, a árvore continua sem frutos, as pessoas continuam hipócritas. Então, urge a necessidade de colocar em prática o Evangelho do Cristo para se distanciar da prática da hipocrisia. Meus amores, não vai dar mais tempo, queria aqui deixar minha profunda gratidão à Larissa. Quem quiser rever essa live vai ficar gravada aqui no nosso IGTV ou no canal TV Lives Espíritas, onde estão todas as lives. O seu canal, Larissa, é Inspiração Espírita, né? Isso mesmo. Inspiração Espírita no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal Inspiração Espírita. Os seguidores de Cristiano que quiser acompanhar as atividades doutrinárias de Larissa, é só seguir a Larissa.
e vice-versa. Quem quiser ver as lives aí que já aconteceram com Alberto Almeida, Cosme Massi, Marcel Mariano, Yasmin Madeira, dentre outras, só ir lá no canal que estão todas registradas. Larissa, meu amor, muito obrigado. Beijo na Marina. Vamos depois agendar uma outra live aí para poder abordar outros assuntos. Faltam 10 segundos. Beijo para vocês todos, meus amores. Tchau, obrigada a todos. Tchau, fique com Deus.